Oiê, tudo bom? Então vamos lá. Vou abrir para a Gabi aqui e depois a gente vai falando. Deixa eu já abrir aqui para ela entrar. Espera aí. Como é que vocês estão? Vamos ver. Vocês viram que eu estou com roupa diferente hoje, né? Oi, gente. Oi, Gabi. Tudo? Tudo jóia? Oiê, tudo? O Tudo pessoal tá certo e entrando aí. vocês? Tudo certo. Va- Vamos, Quero dar vamos boas-vindas. esperar um pouquinho, né? O pessoal ir entrando. Tu sabe que a gente não espera, né? Porque pelos ensinamentos dos mestres, o horário é o horário e a gente começa. Então, quero Pontual, desejar. né? Exatamente, 8 horas é o nosso horário. Vai entrando o povo aí. Então, quero desejar primeiro Feliz Dia das Mães para todas as mães, né, que estão aí. E que hoje eu me dei uma folga, que eu não fiz nem post de Dia das Mães, porque eu me dei Merecido, né, folga Jane? hoje. Então, sintam-se beijadas, abraçadas, todas as mães, em todos os níveis de mãe, em todos os sentidos de mãe, né? Um feliz Dia das Mães para E todas as mamães que estão aí nos assistindo. é, então, quero agradecer imensamente a Gabi por ter aceitado participar desse momento, né? A gente fala muito nas nossas aulas e a gente já vinha pensando em fazer algo assim juntas há algum tempo, então acho que agora surgiu a oportunidade. Então, a Gabriela é a minha personal, linda, vocês viram como ela é linda? Linda e competente. Ah, Obrigada pelos e elogios. então, assim, a gente pensou em fazer esse encontro relacionando, né, essa questão da energia da prosperidade que a gente tem falado tanto e o quanto isso é importante, a gente tem esse conceito, e eu falo muito sobre a questão do exercício físico e de outras coisas que são importantes no nosso conceito geral, Gabi, de prosperidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas eu queria que tu te apresentasse, então, para o povo, para eles saberem um pouquinho de ti, para a gente poder ir falando aí, batendo um papo, tá? É um papo, é bater um papo bem tranquilo, como a gente faz lá, como se a gente estivesse lá do lado da esteira, Na academia. na academia, tá? Então, eu quero começar agradecendo o convite da Eliane por ter me convidado para participar nessa live nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, né? E eu espero contribuir aí com todos vocês que estão nos assistindo com os meus conhecimentos e também um pouquinho com a minha opinião também sobre o nosso tema. Então, conta pra gente quem é a Gabriela. O que é ser personal? Bom, Quem sabe? então, gente, assim, eu sempre digo assim, eu sou formada desde 2017, né? Me formei em educação física pela Unicinos. Só que eu sempre brinco assim, eu tenho 28 anos, né? Eu sou nova. Só que eu sempre digo que eu tô inserida no meio da educação física e na área desde os meus 14 anos de idade, que foi assim a idade que eu comecei a treinar, a frequentar as academias, né, a me exercitar, a começar a querer conhecer e a pegar gosto pelo exercício físico. É, então já faz bastante tempo assim que eu tenho prática, que eu tenho relação com a atividade física. E isso veio muito assim da minha família, né, que eu sempre tive como incentivo, porque os meus pais e a minha irmã sempre gostaram de fazer atividade física. Então, eu sempre estive inserida nesse meio. Então, eu não me via fazendo outra coisa a não ser estar na área da saúde e proporcionar para as pessoas o bem-estar que eu sentia com a atividade física.
porque aquilo ali era uma coisa que me dava uma satisfação pós-treino, aquela sensação de dever cumprido, sabe? Me deixava mais animada. Então eu pensei assim, bom, quando eu for para a faculdade, eu vou fazer educação física, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu me identifico. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer as cadeiras, né? Eu já fui pegando primeiro as cadeiras mais difíceis para ver se era realmente o que eu gostava, né? E aí, quando eu comecei a fazer, eu vi que realmente aquilo ali era a minha paixão. Então, eu me formei rápido também, porque eu fazia várias cadeiras por semestre. E é isso aí, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tá, muito bom. E eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho, assim, ou falasse dessas questões de como é que a gente insere um novo hábito na nossa rotina, como que a gente faz isso, Gabi? Porque é bastante desafiador, de uma forma geral, né, para as pessoas, essa questão do cuidado com o corpo. Então, fala um pouquinho para a gente, assim, como é que tu auxilia os teus alunos, como é que tu auxilia as pessoas nesse sentido. Então, eu sempre digo assim, ó, Eliane, que às vezes inserir um novo hábito na rotina da gente parece ser muito desafio, mesma falou. E isso em todos os setores da nossa vida. Todas as vezes que a gente tem que inserir um novo hábito, né? Muitas vezes pode parecer desafiador. E só que assim, para te alcançar os resultados que tu deseja, os teus objetivos, é necessário tu sair da zona de conforto, né? E para te sair dessa zona de conforto, é necessário tu fazer movimentos, né? Movimentos para te ter a mudança que tu quer ter. Então, assim, eu sempre digo que se não há movimento, né? Se a gente não faz os movimentos necessários, não há saúde, não há bem-estar, não há prosperidade. Então, eu acho que o principal é iniciar, ver o que é o teu objetivo e iniciar por sair da zona de conforto. E como é que a gente pode fazer isso? Dá uma dica aí para o povo. De que forma que tu convence teus alunos a saírem da zona de conforto ou as pessoas que te procuram? O que tu pode dizer para a gente? Sim, eu sempre digo que a mudança da gente começa pela nossa mentalidade, tá? É a forma como tu enxerga as coisas. Se tu fica colocando barreiras e te auto-sabotando, dizendo para ti mesmo, fazer atividade física, isso não é para mim, né? Ela consegue porque ela é fitness. Ou então, assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física, né? Eu tenho outras coisas para fazer. Então, tu sempre fica arrumando desculpas, né? Para te não inserir aquele novo hábito. Então, eu acho que a primeira coisa é mudar a mentalidade. É o que a gente chama de mindset, né? Oi? Acho que deu uma trincadinha. Eu sempre digo que a mudança começa pela mentalidade da gente, o que a gente chama de mindset. Mudar o pensamento da gente para depois a gente conseguir colocar isso na ação. A gente parar de se auto-sabotar, de dizer, olha, eu não consigo, isso não é para mim. Vamos mudar a forma de falar. Daqui a pouco a gente pode mudar falando assim, olha, eu vou pesquisar e vou conhecer um pouquinho mais, né? Eu vou ver alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de academia, mas eu gosto de uma outra atividade. Então, sim, dessa forma, eu já parei de me auto-sabotar, porque eu já estou aberta à mudança. Quando a gente fala aqui, né, Gabi, de prosperidade, é justamente isso, né? Então, todo o movimento que a gente está fazendo agora, no desafio dos 21 dias, justamente a palavra-chave é movimento, né? O tempo todo eu fico falando de movimento, só que a gente não consegue muitas vezes movimentar as coisas se a gente não movimenta o nosso corpo físico.
Então, quando eu falo aqui pro pessoal que tem que levantar a bundinha da cadeira, é literalmente isso, né? É realmente levantar a bundinha da cadeira e fazer algum tipo de movimento. E muitas vezes a gente não está conseguindo fazer o movimento que a gente deveria estar fazendo, porque a gente não está produzindo, né, Gabi, as substâncias necessárias no nosso organismo para nos impulsionar para fazermos o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que seria legal dar uma pincelada sobre isso, né? Porque é um assunto que a gente pode falar por muito tempo, mas assim, o quanto a atividade física, né, desperta toda essa questão, né, dos neurotransmissores e tal. Fala aí pra gente um pouco. Sim. Então, assim, ó, depois que tu começa, quando a gente estava falando sobre os movimentos, né? O que fazer para mudar. Depois que tu começa a fazer esses movimentos de mudança, tu vence aquela barreira, né? E aí tu pensa assim, nossa, como é que eu não fiz isso antes? Porque isso me proporciona um bem-estar tão grande e as pessoas às vezes não têm nem noção dos benefícios que o exercício físico traz para a sua vida, né? Então, assim, Eliane, sobre o exercício físico, eu queria dizer assim, que tem muitas pessoas que procrastinam fazer atividade física, né? Fazem 1000 promessas todo final de ano, que vai emagrecer, que vai fazer uma dieta detox, que vai fazer uma atividade física que gosta e que vai no nutricionista, né? Sejam lá as promessas, mas a gente sempre vê isso no final do ano. Só que assim, a pessoa sempre acaba colocando muitas vezes outras coisas na frente, né? E acaba deixando de lado a questão saúde, o fator saúde. E assim, muitas vezes eu falo para os meus alunos assim, que resultado que tu quer atingir? Ah, Gabi, eu quero emagrecer 5 quilos. Tá, só que tu quer emagrecer 5 quilos, mas tu não pode ficar abrindo concessões toda hora. Ah, hoje eu vou comer um docinho. Amanhã eu não vou na academia. Eu vou mandar uma mensagem, uma desculpa para a professora e vou dizer que eu não vou. Só que assim, a pessoa, ela tá dando uma desculpa para ela mesma, não para o professor, entende? Sim. E sobre... Eu posso falar por mim, né, Gabi? Porque a Gabi sabe, quando a gente se torna aluno, a gente se torna aluno, né? E vocês vão entender o que eu quero dizer agora, porque tem horas que eu digo, Gabi, eu não quero fazer. É verdade. Eu não vou mais, Gabi, eu não quero mais fazer. Muito. Isso tá doendo, eu não quero fazer. E a gente... Isso, a Elis está dizendo ali, né? O físico anda colado com o espiritual. Que bom, Elis, te ver aí. E é isso, sabe? Então, assim, esse esforço, ele é em relação ao que a gente quer, né? Então, o que a Gabi faz comigo, né? Tá, mas lembra lá quando a gente começou tudo isso? Qual é o foco? Qual é o objetivo? É a cenourinha aqui na frente, tá? Ó, qual é o objetivo? Então, tá quase chegando no objetivo. Então, assim, é muito importante a gente saber o que a gente quer em todas as áreas, né, da nossa vida, mas a questão da importância do exercício físico é que ele... a Márcia dizendo ali que tu judia de mim. Sim, vocês nem sabem, vou reclamar agora. Eu judio dela, mas eu também judio de mim, tá, gente? Então, assim, é a gente saber onde é que a gente quer chegar, né? E que a gente tem vontade de desistir, sim, tem. Que às vezes fica desafiador, sim, fica. Mas a gente não arruma desculpas, né, Gabi? Aquilo que eu falo para você sempre no curso dos mestres, né? Que semelhante atrai semelhante. A Gabi é igual a gente nesse sentido. Ela também trilha o mesmo caminho. Eu fui encontrar uma personal que é filha de um amigo meu do tempo de escola. Você sabia que a Gabi
podia ser minha filha, porque ela é filha de um amigo meu, do tempo de escola, do tempo, um mundo muito né, pequeno. de ensino fundamental. Então, e a Gabi trilha esse caminho, ela pensa da mesma forma, dessas questões da espiritualidade, né, dos nossos objetivos, de equilibrar a nossa energia, tudo isso. Então, assim, a gente sempre vai estar no lugar certo, com as pessoas certas. Então, a gente fala a mesma linguagem, né? E aí, uma puxa a outra. A gente acaba Oi? atraindo as pessoas com a mesma energia, com a mesma sintonia que a gente tem, né? Uhum. E Então, fala um assim, pouquinho disso aqui. Vai. Eu gostaria de dizer para o pessoal assim, ó, que o primeiro objetivo do exercício físico, tá? É garantir e trazer saúde, bem-estar, qualidade de vida, tá? Tu sair do sedentarismo. Eu acho que isso é um ponto muito importante para falar das pessoas, porque assim, com o exercício físico, tu melhora não só a tua saúde física, mas também a tua saúde emocional e mental, tá? Então, assim, ao se exercitar, ao fazer atividade física, eu vou citar aqui que a gente libera alguns hormônios, como a dopamina, a serotonina, a endorfina, que são hormônios que produzem aquela sensação de bem-estar, de te deixar mais animada, mais disposta, que tu sai com uma sensação pós-exercício de satisfação, tá? E aí, assim, quando tu faz atividade física e tu libera todos esses hormônios que te dão todas essas sensações boas, tu sai do estado de procrastinação, de pessimismo, né? De desânimo. Tu acaba entrando em outro nível de ser, que eu sempre falo. Tu passa a vibrar dentro da energia positiva. E assim tu permanece alinhado e se conecta com a abundância e a prosperidade. Porque tu mudou a tua vibração. Tu saiu daquele estado de desânimo, de não tenho vontade de fazer as coisas, porque tu mudou a tua frequência, tu te dispôs a fazer um exercício físico e o exercício físico tem muitos benefícios de dentro para fora. Eu sempre falo isso, que a mudança da gente tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E uma questão assim que eu percebo diferente. Gente, eu sou que nem a Gabi, assim, eu faço exercício desde sempre, desde pequena. Eu amo, sempre estive fazendo muita atividade física. Eu vou só mudando o tipo de atividade, mas eu nunca paro de fazer. E a gente conversou, eu e a Gabi, né? Acho que há uns 2 anos, mais ou menos há uns 2 anos atrás, Sim. e a Gabi falando da diferença do personal e tal. E eu dizia, nada a ver, eu já fui para academia, já não gostei de academia e tal, Sim, eu né? lembro disso. E aí ano passado, não, já faz mais tempo, né, que a gente começou, sei lá, bom, mas eu sei que eu vi uma Vai fazer quase um ano, né, Eliane, que nós estamos juntas. que a gente começou com o personal, né? Então, ano passado eu vi uma foto da Cris, né? A Cris é a mãe da Gabi, né? Que conseguiu uns resultados bem legais, assim, super show, com uma energia fantástica. A Cris também é do nosso meio, tá? A Cris também é terapeuta de práticas integrativas. Acho que a Cris está aí nos assistindo, porque eu vi uma mensagem dela ali. Acho que tá nos assistindo. Então, assim, às vezes tu olhar o outro te motiva a buscar alguma coisa diferente. Aí eu mandei uma mensagem para a Gabi e falei, tá, vamos conversar de novo sobre esse negócio aí de personal. Tá, vamos lá. E a gente realmente conversou e eu fui fazer uma experiência e realmente faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença quando a gente tem alguém junto com a gente, nos auxiliando, mantendo a vibração, mantendo a gente, a gente não desistir, sabe? Porque, gente, dá vontade de desistir, sim, dá vontade de desistir. E se a gente está sozinho, né? Se a gente está sozinho. Mais desafiador, né?
fica mais desafiador. E aí a gente começa a inventar aquelas desculpas que todo mundo inventa, querendo ou não, todo mundo inventa, né? Um dia inventa. Exatamente. Mas nós não inventamos, né? Conta aí o que que a gente está fazendo. Conta aí. Porque assim, ó, nós duas estamos corretas, né? Nós duas. Olha que a gente se juntou bem, né? O que que nós estamos fazendo? Então, gente, até toda essa situação, né, acontecer, eu e a Eliane estávamos treinando na academia, normalmente, né? Ela treina comigo toda semana, bem direitinho. Às vezes, Duas vezes por muitas semana. vezes, que nem a Eliane falou, às vezes está cansada, trabalha muitas horas por dia no presencial, no online, como muitos de vocês também, né? Mas assim, eu e a Eliane, então, para não deixar ela parada, para manter ela motivada em atividade física, para vibrar, continuar vibrando dentro do positivo, porque isso é um momento que a gente precisa ainda mais estar dentro dessa energia, né, Eliane? Não entrar Sim. dentro das consciências de massa. Então, o que que a gente fez? A gente adaptou o nosso treino. A gente faz a nossa aula de personal online, ela na casa dela e eu na minha, por videochamada, né? E aí, assim, a Eliane usa os materiais que ela tem disponível em casa. Ela usa cabo de vassoura, Cabo de vassoura não poderia faltar, né? cabo de vassoura, Imagina. Cabo, banquinho, cadeira. Cabo de vassoura não poderia faltar, é boa. cabo de. O que que a gente pode falar, né? Assim, Ai, tinha que ai. ter a ideia do cabo de vassoura, né? Garrafa de água, produto de limpeza, né, Eliane? Uhum. Esses dias eu mandei uma mensagem para Eliane. Eliane, o que que tu tem de produto de limpeza para a gente usar como peso? Ela me mandou as fotos, assim, das opções dela. Mas aonde eu quero chegar é assim, que quando a gente tem força de vontade, quando a gente quer mudar e se permite a mudar, tudo é possível, né? Pode ter adversidades, né? Alguns empecilhos, mas quando a gente quer mudar e se permite a fazer essa mudança, a gente se adapta ao meio. Não dá para ir para academia? Tudo bem, vamos trabalhar então como a gente consegue, como dá no momento. E depois, quando eu puder voltar para academia, a gente retorna, né? Mas é sempre possível ver os movimentos necessários para a gente atingir o nosso objetivo. E tu pode dar algum, sei lá, alguns exemplos ou algumas sugestões para esse povo aí começarem a se mexer? Eu ia dizer para eles te procurarem, né? Mas tem muita gente que não vai conseguir, porque tem gente de longe, tem gente do Brasil toda. Eu a Ju aí, ó. A Ju é lá de Curitiba, que tá ali Ó, entrando agora. Mas pode fazer aula online também, né? Mas dá algumas exatamente. dicas aí pro pessoal. Eu ia falar, dentro desse, né, de todos esses acontecimentos, a gente também tem que se modernizar, né? Agir diante do atual cenário. Então, se alguém que está assistindo a live tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, me adiciona ali no Instagram, que vai ser um prazer te ajudar e te esclarecer as dúvidas que tu tem. Mas, assim, respondendo a pergunta da Eliane, quais são as sugestões que eu dou, né, para o pessoal que está em casa? Eu sempre digo assim, que para te ter resultado, para te sair do ócio, né, e sair do fator sedentarismo, que esse é um fator muito importante, não é necessário tu treinar muitas vezes 1 hora por dia, né? Porque às vezes eu recebo, assim, muitas mulheres que me dizem assim, ah, Gabi, eu não tenho 1 hora por dia para treinar, né? Mas se tu não pode ir para academia, se tu não pode te deslocar, o mais importante é tu treinar de 20 a 30 minutos todos os dias. Pode ser na tua casa, pode ser com os implementos que tu tem, que nem a gente falou do cabo da vassoura, da cadeira. Então não tem desculpa para a gente não se movimentar e não sair da zona de conforto. Faz em casa.
foi uma experiência. Foi, não, está sendo ainda, né? Porque a gente ainda não está liberado para voltar, a gente está contando os dias aí para voltar, mas tá sendo uma experiência muito incrível, né, Gabi, assim, de realmente fazer isso. E essa ideia partiu da própria da Gabriela, né, de fazer isso. E por que que outras pessoas não tiveram essa ideia? Por que que outras pessoas não fizeram? Então, acho que isso é muito também de cada um, né, de não deixar a coisa parar e de encontrar uma outra opção. E é por isso que a gente, acho que combina muito bem, né, por Muito. causa disso. E vamos lá, então a gente inventa uma nova forma e a gente faz, né? Então, assim, foi uma experiência, está sendo, na realidade, uma experiência bem legal, bem interessante, dá muito certo, dá muito certo. Então, ter essa orientação de alguém que te conhece, de alguém que está contigo, de alguém que sabe e que adapta as atividades de acordo com o teu estado, né? O teu dia também, né? Porque vocês acham que a gente está sempre 100% maravilhosa, super bem, que nada acontece, que a gente, em determinado dia, não está com todo o pique, né? Tem dias que eu chego lá na academia e digo assim, ó, Gabi, eu não sei o que tu pensou, porque ela planeja, né, as O que coisas tu vai antes. fazer comigo hoje? Eu não sei o que tu vai fazer comigo hoje. Agora, hoje eu não tô afim disso, daquilo, daquele outro. E aí ela me olha, respira, às vezes ela cata, às vezes não, às vezes ela diz, não, vamos lá, porque tem que sair disso aí, né? Mas às vezes ela entende que aquilo é real, assim, e que ela adapta e ela modifica. Então, essa é o que eu percebi, né? A grande diferença da gente ter um acompanhamento de alguém que nos ajuda, né? E Sim, eu acho isso maravilhoso, nós já né? estamos há quase 2 meses, né, Eliane, treinando em É, casa. é. Toda semana, 2 vezes por semana, a gente faz a nossa aula por vídeo, usa o peso do próprio corpo mesmo para fazer os exercícios físicos. Eu sempre falo assim para Eliane, como medir a intensidade do exercício, né? Porque a gente não está treinando com carga agora, né? Então, um bom parâmetro para o pessoal aí que está em casa e que quer dicas para começar a treinar, para se movimentar, é assim, tu terminar o teu treino mais cansada, com a frequência cardíaca mais elevada, né, Eliane? Mais, né, às vezes a Eliane até um pouco de falta de ar tem, né, Eliane? E sai bem suada, não consegue, às vezes, conversar durante a atividade física. Então, isso é um bom parâmetro, né? Para a gente trabalhar com intensidade, para ter uns resultados também satisfatórios, né? E assim, para quem está iniciando, quer começar a fazer um treininho em casa, geralmente a gente faz o seguinte: a gente faz um treininho em circuito e a gente alterna, a gente faz um exercício de perna, um de braço, um de abdômen, por exemplo, ou um de cardio. É muito importante alternar o segmento para quem está iniciando na atividade física, para a gente não gerar muita exaustão para o mesmo grupo muscular, né? Só que assim, para isso a gente tem que ter a orientação do profissional da educação física. A gente não pode sair a la louca fazendo as coisas que a gente vê muitas vezes na internet, né? De pessoas que não têm formação para passar treino. Então, assim, sempre procure alguém que possa te orientar, que estudou para isso, para te fazer a coisa certa, né, Eliane? Isso acho que é um ponto muito importante. Sim. E eu quero saber se vocês que estão aí nos assistindo querem colocar alguma pergunta para a Gabi aí, eu creio que ela pode nos ajudar e responder. Coloquem alguma questão aí do que a gente já falou, ou alguma dúvida que vocês tenham, né? Porque À vontade. fiquem à vontade, aproveitem aí a oportunidade para perguntar alguma coisa ou para fazer algum comentário. Sim, e assim, ó, muito importante também de frisar, né, que o tema da nossa live fala sobre alcançar, ser saudável e alcançar a prosperidade, como ser saudável
e alcançar a prosperidade, né? Então, assim, eu queria enfatizar que muitas vezes as pessoas acham que a prosperidade ela é só ligada à questão material, né, Eliane? A questão financeira. Eu acho que a primeira coisa, quando tu fala de prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça é pensar na matéria, no dinheiro, né? E assim, nós sabemos, né, Eliane, que a prosperidade ela é muito mais abrangente. Não adianta eu ser próspero no meu lado material e eu não cuidar da mesma forma da qualidade dos meus pensamentos, da minha saúde, eu sempre digo que a autoestima É, tu te repete olhar, ali a última, sim, repete a última frase. trancou, né? Uhum. Eu sempre digo que a autoestima da gente faz parte do ser próspero. Todo mundo quer se olhar no espelho, quer gostar do que está enxergando, né? Não tem nada mais frustrante do que a gente ir provar uma roupa, ir em alguma loja e ver que aquilo ali não serve, né? Aquilo ali gera uma decepção e uma frustração muito grande. Então, assim, o que adianta tu ser próspero do lado material e tu não ser próspero nas outras questões da tua vida? Na questão da tua saúde, né? Na questão qualidade de vida, na questão emocional. E no próprio aproveitar, né, Gabi, um passeio, uma viagem, por exemplo, eu fiquei super feliz e eu gravei um vídeo para a Gabi lá quando eu fui para o Rio, lembra? Sim. Eu fui para o Rio agora, acho que foi em fevereiro, né? Sei lá, janeiro, fevereiro. É, e fui, fui passear mesmo, precisava, né? Minhas férias. E foi muito legal, assim, ó, porque eu fui para a região lá de Cabo Frio e tal, Búzios e aquela região toda lá. E a gente subiu uma escadaria gigantesca, né? Sim. Uma escadaria gigantesca numa praia linda, 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 maravilhosa lá. A gente foi de barco, aqueles passeios de barco que a gente faz. E foi incrível. Eu não sei quantos degraus aquilo tinha, mas talvez 300, 400 ou mais degraus, tá? Era muitos degraus. E eu subi todos eles para apreciar a vista lá de cima. E eu cheguei lá em cima normal, como se eu não tivesse, sabe, se eu não tivesse subido aquele monte de degraus. Sim, E porque eu tu tive que fazer adquiriu muita resistência, né, Eliane? adquiri resistência nesse um ano, né, nos treinos e tal. E aí eu tive que fazer um vídeo para a Gabi lá em cima, falando normalmente e mandar para ela. Esse vídeo está registrado, inclusive, no meu Instagram, no meu feed. Então o pessoal pode entrar e olhar. Porque isso é prosperidade, sabe? É tu poder aproveitar também aquilo que a gente tem, que a gente quer desfrutar, e daqui a pouco, se tu tá lá esbaforido, cansado, porque tu não tem resistência física, tu nem aproveita um passeio ou alguma coisa que a gente está fazendo, né? Exato. Tem umas perguntas ali, Gabi. A Denise falou que ela tem fascite plantar. Que tipo de exercício ela pode fazer, ou como que ela pode fazer para fazer algum tipo de treino tendo fascite plantar? Aí entra muitos exercícios que a gente tem que fazer uma adaptação, tá, Eliane? Eu sempre digo assim, ó, os exercícios que eu monto para ti, por exemplo, para Eliane, não são os mesmos exercícios que eu vou montar para uma pessoa que tem algum problema, uma fascite plantar, um problema de joelho. Então, eu tenho que fazer toda uma anamnese com a pessoa, né? Testar os exercícios, ver se a pessoa vai sentir alguma dor naquele determinado exercício, porque assim, uma pode sentir dor, a outra não, então a gente tem que testar o exercício, né? Por isso a orientação do profissional da educação física. Mas aí entra muita questão também de alongamentos, né? Às vezes as pessoas esquecem de alongar, só faz treino de força com peso e esquece de alongar.
aquela musculatura que está encurtada. Então, assim, eu não gosto de dizer o exercício que é bom e o exercício que é ruim, porque eu tenho que fazer uma análise com a pessoa, tá? Analisar a estrutura da pessoa e ver o que está causando aquele problema. Eu não posso analisar só o problema em si, né? Às vezes a pessoa tem problema na lombar. Isso acontece direto. Dor na lombar. Ah, o que é bom fazer para dor na lombar? Só que sabe o que acontece? Às vezes o problema não está na lombar. Às vezes o problema está no quadril, está vindo do glúteo, da falta de mobilidade do glúteo, né? Então eu tenho que fazer uma anamnese, conversar com essa pessoa e ver toda essa questão dessa estrutura desse corpo dessa pessoa, né? Uhum. A Bianca perguntou, ela disse que ela não tem resistência, mas não gosta de fazer exercício aeróbico. O que tu diz para ela? Sim, então assim, ó, é Bianca, né? Aham. A gente pode criar resistência de diversas formas, né? Ah, eu não gosto de exercício aeróbico, né? Mas assim, eu sempre digo que tu não precisa caminhar 1, 2 horas na esteira, né? Para te perder gordura, por exemplo. Tu pode fazer um treininho, que nem eu faço contigo, né, Eliane? Super dinâmico. A gente coloca um exercíciozinho de perna, um de braço, um de abdômen. Eu já estou estimulando o meu cardio, a minha resistência aeróbica. Porque eu saio de um exercício e já vou para o outro. Aí saio desse outro exercício e vou para o outro. Então, existem diferentes métodos para a gente trabalhar a resistência. Não só propriamente trabalhar na esteira ou na bicicleta ergométrica, né? Mas aí você precisa de uma orientação de um profissional para poder te auxiliar e te ajudar como fazer isso. Tá. A Patrícia tá dizendo ali que ela detesta musculação, mas ela adora aeróbico. E se é possível trocar a massa gorda por massa magra só com aeróbico? Não, então assim, ó, gente, tem um fator que é bem importante eu frisar aqui para vocês. Não adianta eu responder exatamente o que vocês querem ouvir, né? Porque senão eu não vou estar sendo verdadeira também. Para ganhar massa magra, a gente tem que fazer musculação. Não adianta a gente achar que vai passar 1, 2 horas na esteira caminhando e que vai ganhar massa muscular. Até porque o ganho de massa muscular envolve toda a questão exercício físico, alimentação. Então, tu colocar toda a expectativa de ganhar em um só ponto, né? Só na atividade física, não é justo, né? A gente tem que fazer uma análise de como é o dia a dia dessa pessoa, como essa pessoa dorme, como é a qualidade do sono, como é a alimentação. Então, é por esse viés. Acho que é como a gente fala aqui, né, nos atendimentos, nos cursos aqui, é olhar o ser como um todo, né? A gente necessita olhar o ser Exata. como um todo, ver a questão da força de vontade, do ânimo, se a pessoa já fez outras vezes, se começa e não termina, quanto persiste, e, Isso, né, e aí vai fazendo todo um entendimento disso, até para não pegar pesado no início, daqui a pouco isso. a pessoa é uma pessoa que ela já passou por situações de não ter gostado, de ter feito academia ou alguma coisa do gênero, e aí vai lá, pega super pesado e a pessoa desiste. Então, ao invés de incentivar, desincentiva. Exatamente. Esse ponto é muito importante, Eliane, porque assim, às vezes a pessoa está treinando, está iniciando ou quer iniciar. Só que ela quer fazer naquela sessão, naquela primeira semana de treino, ela quer fazer tudo o que ela não fez todos os anos que ela estava sedentária e parada. Entendeu? Então, eu sempre digo que o objetivo é iniciar devagar, respeitando as limitações de cada um. O meu treino não é igual ao teu, né? Eu treino há muito mais tempo, então eu já tenho uma outra estrutura muscular. Então, isso que a gente tem que analisar em cada indivíduo. Por isso que a gente tem que fazer uma anamnese com esse aluno. Porque o objetivo não é deixar a pessoa dolorida sem caminhar no outro dia, entende?
Então, isso deve ser feito com um profissional da área que pode te ajudar, te instruir, né? Que vai te instruir para te conseguir manter os seus treinos. Porque se tu fizer algo também muito difícil, tu não vai conseguir manter aquilo ali por muito tempo, né? Agora me fala uma coisa. Eu acho que tu me falaste na última vez aí que tu vai. A Gabi está entrando nesse mundo aqui também, de estar trazendo algumas dicas, algumas coisas para o pessoal através do Instagram. É isso, o pessoal pode te seguir lá e dar uma olhada. Tu está fazendo algum movimento nesse sentido também para trazer mais orientação, mais esclarecimento para as pessoas? Sim. Convido a todos que estão aqui nos assistindo a seguir a minha página no Instagram. Diariamente eu estou postando conteúdo, tá? Para manter os mais informados, para gerar realmente informação, tá? Eu acho que a gente sempre deve buscar informação com pessoas capacitadas que estudaram para falar sobre aquele determinado assunto. Então, é como eu falei para vocês, vocês podem entrar na minha página, olhar os meus conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct, não tem problema nenhum, que a gente conversa e eu te auxilio e te ajudo na tua dúvida. Tá. Fala aí o teu Instagram para o pessoal. @Gabriela Seidel Personal. Gabriela ali com 2 L's, tá, gente? Porque se digitar com um não vai achar, mas eu tô dentro do da Eliane, aí vocês podem entrar no dela e me procurar. Então A tá. Elis botou ali, a Elis botou ali, estou com saudades das tuas lives, Gabi. Eu vou responder, Elis, é que assim, eu tava fazendo umas lives de treino agora na quarentena, né, para o pessoal se movimentar, se mexer. Mas em função de um novo projeto que eu tô lançando aí online pro pessoal, eu andei bem atarefada nas minhas últimas semanas e tô dando várias aulas online também de personal, então as lives de treino eu não consegui mais fazer, mas eu sigo postando conteúdo para vocês, tá? E para a gente encerrar, assim, porque a gente tem aqui no Instagram, sabe que a gente tem tempo, né? E quando Sim, vê, sim. qual a mensagem, assim, que tu queres deixar para o pessoal no final, associando, então, essas questões da prosperidade com o trabalho do nosso corpo? Se tu pudesse dizer para as pessoas alguma coisa, ou dos benefícios que tu tens, eu não sei, te inspira aí, diz Sim, alguma coisa para o pessoal. sim. Então, eu sempre digo assim, ó, gente, vamos nos manter saudáveis, nos desafiar, fazer melhor, pensar maior. Eu sempre falo isso, fazer melhor e pensar maior, né? Sair do pessimismo, sair do não consigo, isso não é para mim, porque a questão saúde, quando tu tá de bem contigo mesma, tu também está sendo próspero, né? A prosperidade, ela vem da nossa questão, de toda a questão material, mas também da questão saúde, qualidade de vida. Não adianta a gente não estar de bem consigo mesmo. E como eu falei aí na live para o pessoal, com a atividade física a gente tem diversos hormônios do bem-estar que são liberados. Então, convido todos vocês para entrarem na minha página, para me seguirem, começarem a mudar um pouco os seus pensamentos, mudar a sua mentalidade, né? Mudar o não consigo para o daqui a pouco, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Vou experimentar, né? Vou De experimentar. repente eu consigo implementar algum hábito diferente, um exercício físico, alguma coisa assim na minha rotina. Ok? Então, tá. Eu creio que foi bastante proveitoso, né? Acho que foi bem bom, assim, a ideia que a Sim, gente tinha de trazer para as pessoas isso, né? Então, eu espero que todos que estão nos assistindo tenham gostado, que a gente tenha contribuído a esses minutos que eu e a Eliane estamos conversando para esse restinho de domingo de vocês.
Obrigada pela atenção de todos que estão aí conosco. E eu não terminou ainda, né? Às 22h22 eu tenho a live do desafio, porque a gente está no desafio dos 21 dias, né? Sim. Então, o objetivo também da gente estar fazendo isso agora aqui é auxiliar as pessoas a se desafiarem, né? Então, o exercício físico, ele é um desafio para muitas pessoas. É verdade. Então, por isso que a gente está conversando aqui. Então, Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço A o gente se vê. convite. E nos A gente vemos. se vê. Exatamente. Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Até mais, Tchau. gente. Obrigada. Tchau.